Duas meninas de 6 anos correram para abraçar a nova faxineira da mansão. Mas ela recuou, evitou o toque e disse algo que deixou todos sem palavras: eu não posso. O milionário Carlos Mendonça ficou furioso, pensando que era preconceito contra suas filhas adotivas. Mas quando descobriu a verdadeira razão pela qual Lúcia rejeitou o carinho das gêmeas, ele caiu de joelhos e chorou como uma criança. Esta história vai revirar seu coração e te mostrar que às vezes as maiores dores se escondem atrás dos gestos mais simples. Se você já perdeu alguém que amava muito, deixe nos comentários uma palavrinha de força, sua mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você quer mais histórias que tocam a alma, se inscreva no canal, cada inscrito nos dá força para continuar levando emoção para vocês. Lúcia Santos chegou à mansão dos Mendonça numa segunda-feira cinzenta de agosto, carregando apenas uma pequena mala de mão e um currículo impecável. Aos 42 anos, ela era conhecida em São Paulo como uma das melhores faxineiras da cidade, pontual, discreta, eficiente. Famílias ricas disputavam seus serviços, mas Lúcia sempre foi seletiva. Preferia trabalhos de longo prazo, em casas onde pudesse criar uma rotina estável. A mansão de Carlos Mendonça no Jardim Europa era impressionante mesmo para seus padrões. 5 andares, jardins que pareciam saídos de revista, uma piscina olímpica e garagem para 8 carros. Carlos tinha 38 anos e havia herdado um império têxtil do avô, transformando-o numa das maiores empresas de moda do país. Bem-vinda à nossa casa, disse Carlos quando a recebeu no hall principal. Ele era alto, cabelos castanhos sempre penteados, olhos verdes que transmitiam seriedade, mas também uma tristeza que ele tentava esconder. Vestia um terno azul marinho impecável, mesmo estando em casa. Espero que se sinta confortável aqui. Lúcia fez uma reverência educada. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendonça. Não vai se arrepender. Tenho certeza. Suas referências são excelentes. Carlos hesitou por um momento. Preciso te avisar que, bem, você vai conhecer minhas filhas. Isabela e Sofia têm 6 anos, são gêmeas. Elas são muito carinhosas. Às vezes podem ser um pouco intensas com pessoas novas. Algo passou rapidamente pelos olhos de Lúcia, uma sombra, um lampejo de dor. Mas foi tão rápido que Carlos pensou ter imaginado. Não se preocupe, senhor. Tenho experiência com crianças, ela respondeu, a voz firme. Dona Rosa, a governanta que estava deixando o emprego para se aposentar, mostrou a casa para Lúcia. Era uma mulher de 65 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável, que trabalhava para a família há mais de 15 anos. As meninas perderam a mãe há 2 anos, Rosa explicou enquanto caminhavam pelos corredores. Eram bebês quando foram adotadas. A senhora Mendonça não podia ter filhos, então elas foram a alegria da casa. Depois do acidente. Rosa não terminou a frase, mas não precisava. Lúcia entendeu que a família estava tentando se reconstruir após uma tragédia. O senhor Carlos é um bom patrão, Rosa continuou. Mas está perdido com as meninas. Trabalha demais, chega tarde, às vezes passa dias viajando. As crianças sentem falta de carinho feminino. Lúcia apenas assentiu, sem fazer perguntas. Ela aprenderá que em casas ricas, menos perguntas significavam menos problemas. Eram quase 3 da tarde quando ouviram risadas vindas do jardim. Pela janela da biblioteca, Lúcia viu 2 meninas idênticas brincando na grama. Cabelos cacheados pretos, pele morena, olhos grandes e expressivos. Usavam vestidos amarelos combinando e corriam atrás de um Golden Retriever que parecia tão animado quanto elas. Isabela e Sofia, Rosa disse com carinho na voz. São a luz desta casa. Lúcia observou as crianças brincarem, e sua expressão se fechou. Suas mãos, que até então estavam relaxadas, se fecharam em punhos discretos. Elas são lindas, disse mecanicamente. E carinhosas demais. Abraçam todo mundo que conhecem. Você vai ver. Rosa não percebeu, mas Lúcia recuou instintivamente da janela. O primeiro encontro aconteceu no dia seguinte, durante o café da manhã. Lúcia estava organizando a copa quando ouviu passos pequenos descendo a escadaria de mármore. As vozes infantis ecoavam pelo hall, misturadas com latidos animados do cachorro. Papai, papai. A nova moça chegou, uma das vozes perguntou.
Sim, Isabela. Ela se chama Lúcia e vai cuidar da casa agora que Dona Rosa se aposentou, Carlos respondeu pacientemente. Ela é bonita? Ela gosta de crianças? Ela sabe fazer panqueca? A outra voz, Sofia, disparou perguntas sem parar. Lúcia respirou fundo, ajeitou o uniforme azul marinho e se preparou mentalmente. Ela havia enfrentado situações difíceis antes, podia lidar com 2 crianças de 6 anos. Quando elas entraram na copa, Lúcia sentiu o ar faltar por um segundo. As gêmeas eram ainda mais parecidas pessoalmente, rostos redondos, sorrisos idênticos que iluminavam o ambiente, energia contagiante que preenchia todo o espaço. Oi? Você é a Lúcia, Isabela gritou animada, correndo em direção a ela com os braços abertos. Eu sou a Isabela e ela é a Sofia, Sofia completou, seguindo a irmã. Era exatamente o que Rosa havia avisado. As 2 crianças se aproximaram de braços abertos, prontas para um abraço duplo de boas-vindas. Era um gesto tão natural, tão cheio de amor e inocência. Mas Lúcia recuou. Não, ela disse secamente, colocando as mãos para frente numa barreira clara. Eu não posso. As meninas pararam imediatamente, os braços ainda estendidos, expressões confusas tomando conta dos rostinhos. Carlos, que estava servindo suco, parou no meio do movimento. Como assim não pode? Isabela perguntou, a voz pequena e machucada. Você não gosta da gente? Sofia acrescentou, os olhos começando a brilhar com lágrimas. Lúcia manteve a distância, o rosto uma máscara de frieza profissional. Eu estou aqui para trabalhar. Não para outras coisas. Carlos colocou o copo na mesa com mais força que o necessário. Lúcia, elas são crianças. Só queriam te cumprimentar. E eu as cumprimentei, ela respondeu, a voz controlada mas tensa. Bom dia, meninas. Agora, se me dão licença, preciso terminar meu trabalho. Ela saiu da copa rapidamente, deixando para trás um silêncio pesado. As gêmeas se entreolharam, depois olharam para o pai com expressões perdidas. Papai, a moça não gosta da gente mesmo, Isabela sussurrou. Carlos se ajoelhou na altura das filhas, o coração apertado. Às vezes as pessoas grandes são diferentes, princesas. Não significa que não gostem de vocês. Mas por dentro, ele estava furioso. Aquelas meninas já haviam sofrido demais com a perda da mãe. A última coisa que precisavam era de rejeição em sua própria casa. Durante o resto do dia, Lúcia evitou qualquer área onde as crianças pudessem estar. Ela trabalhava com eficiência impressionante, cada cômodo ficava impecável, cada móvel brilhava, cada detalhe estava perfeito. Mas sempre que ouvia risadas ou passos pequenos se aproximando, ela mudava de cômodo. No final da tarde, Carlos a interceptou no corredor. Preciso falar com você, disse, o tom sério. Eles foram para o escritório, onde Carlos fechou a porta. Era um ambiente masculino, com móveis de couro escuro, estantes repletas de livros de negócios e algumas fotos das gêmeas espalhadas pela mesa. Lúcia, suas referências falam de alguém que adora crianças. Várias famílias mencionaram como você era carinhosa com os filhos delas. Lúcia manteve o olhar baixo. E eu continuo sendo profissional, senhor. Profissional não significa fria. Minhas filhas são crianças normais, carinhosas. Elas perderam a mãe há 2 anos e ainda estão aprendendo a confiar nas pessoas. Eu entendo a situação delas, Lúcia disse, mas sua voz tinha uma dureza que não combinava com suas palavras. Então por que as tratou daquela forma? Lúcia finalmente ergueu os olhos. Carlos viu algo ali, uma dor profunda, antiga, que ela tentava esconder atrás da frieza profissional. Porque é melhor assim, ela disse simplesmente. Carlos não ficou satisfeito com a resposta, mas decidiu observar Lúcia mais de perto nos dias seguintes. O que viu o confundiu ainda mais. Ela era impecável no trabalho, a casa nunca estivera tão organizada e limpa. Mas com as meninas, mantinha uma distância que beirava a rudeza. Quando Isabela derrubou o suco no chão da cozinha e começou a chorar, esperando uma bronca, Lúcia apenas limpou sem dizer uma palavra. Quando Sofia tentou mostrar um desenho que havia feito, Lúcia murmurou um muito bonito sem nem olhar direito e continuou seu trabalho. As gêmeas, naturalmente carinhosas e acostumadas a conquistar qualquer adulto com seus sorrisos, ficaram cada vez mais desanimadas.
Começaram a sussurrar entre si quando Lúcia aparecia, se escondiam quando a ouviam se aproximando. Papai, por que a Lúcia não gosta da gente? Sofia perguntou numa noite, na hora de dormir. Ela não conversa com a gente como as outras moças faziam, Isabela completou. Carlos sentia o coração partido. Suas filhas, que já haviam perdido tanto, estavam sendo rejeitadas em sua própria casa. Ele precisava de respostas. Na quinta-feira, decidiu chegar em casa mais cedo. Encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala. As gêmeas estavam sentadas no sofá, abraçadas uma na outra, assistindo o desenho em silêncio. Lúcia estava limpando a mesa de centro a poucos metros delas, mas era como se estivesse em outro planeta. Lúcia, posso falar com você? Ele chamou. Desta vez, ele não esperou chegarem ao escritório. Ali mesmo, na frente das meninas, decidiu confrontá-la. O que está acontecendo aqui? Minhas filhas estão tristes, você está agindo de forma estranha. Se tem algum problema com elas, me diga. Lúcia parou de limpar, mas não se virou. Não tenho problema algum com suas filhas, senhor. Então por que age como se elas fossem invisíveis? Porque é meu trabalho. Eu limpo, organizo, cuido da casa. Não sou babá. Isabela se remexeu no sofá. Papai, a Dona Rosa brincava com a gente. A Dona Rosa era diferente, Lúcia interrompeu, e pela primeira vez sua voz mostrou uma rachadura na frieza. Carlos se aproximou dela. Diferente como? Lúcia finalmente se virou, e ele viu que seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não sabia o que é. Ela não conseguiu terminar a frase. De repente, virou-se e saiu correndo da sala, subindo as escadas rapidamente. Carlos ouviu uma porta bater no segundo andar. As gêmeas olharam com expressões assustadas. Papai, a Lúcia estava chorando? Sofia perguntou baixinho. Carlos se sentou no sofá e puxou as duas filhas para perto. Acho que sim, princesa. Ela está triste igual a gente ficou quando a mamãe foi embora, Isabela perguntou com a inocência devastadora das crianças. A pergunta atingiu Carlos como um raio. Será que Lúcia também havia perdido alguém? Uma criança, talvez? Naquela noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, Carlos subiu ao segundo andar. Havia uma pequena suíte onde Rosa sempre ficará, e agora era o quarto de Lúcia. Ele bateu suavemente na porta. Lúcia? Posso entrar? Silêncio. Por favor. Preciso entender o que está acontecendo. Depois de um longo momento, ele ouviu passos. A porta se abriu, revelando Lúcia com os olhos vermelhos, ainda vestindo o uniforme, mas com o cabelo solto e desalinhado. Senhor, se quiser me demitir, eu entendo, ela disse, a voz rouca. Não quero te demitir. Quero te ajudar. Ela olhou como se não acreditasse no que ouvia. Lúcia, você perdeu uma criança? A pergunta saiu direta, sem rodeios. E o efeito foi imediato, Lúcia se desfez em lágrimas, as pernas falharam, e ela se apoiou no batente da porta para não cair. Carlos não hesitou. Segurou-a pelos ombros, levou-a para dentro do quarto e a ajudou a se sentar na cama. Me conta, ele disse gentilmente. Me conta o que aconteceu. Lúcia chorou por vários minutos sem conseguir falar. Carlos permaneceu ao lado dela, oferecendo um lenço, esperando pacientemente. Ele reconhecia aquela dor, era a mesma que sentia quando pensava em sua esposa morta. Ela tinha 6 anos, Lúcia finalmente conseguiu sussurrar. Igual às suas filhas. Cabelos cacheados, sorriso que iluminava qualquer lugar. Igual às suas filhas. Carlos sentiu um arrepio. As gêmeas realmente lembravam Lúcia de alguém. Como ela se chamava? Perguntou suavemente. Ana Clara. Minha Ana Clara. Lúcia enxugou os olhos com o lenço. Ela era tudo para mim. Filha única, só nós duas no mundo. O pai nunca quis saber dela. O que aconteceu? Lúcia respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a história mais dolorosa de sua vida. Há 3 anos, era dezembro, véspera do aniversário dela. 7 anos.
Eu estava trabalhando numa casa no Morumbi, fazendo uma faxina extra para comprar o presente que ela queria, uma boneca que falava. Ana Clara estava na casa da vizinha, brincando na piscina inflável do quintal. A voz dela começou a tremer novamente. A vizinha, ela foi atender o telefone. Deixou as crianças sozinhas por 5 minutos. Só 5 minutos. Lúcia fechou os olhos. Ana Clara não sabia nadar direito. Ela escorregou, bateu a cabeça na borda da piscina. Carlos sentiu o estômago se revirar. Ele podia imaginar a tragédia. Quando encontraram, já era tarde. Levaram para o hospital, ficou 2 dias em coma, mas ela não resistiu. Morreu no dia que deveria completar 7 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de toda a dor do mundo. Carlos entendeu tudo agora, porque Lúcia rejeitara o abraço das gêmeas, porque mantinha distância, porque evitava se aproximar de crianças daquela idade. Lúcia, eu sinto muito, ele disse, e sua voz estava embargada. Sinto muito mesmo. Por 3 anos eu não consegui trabalhar em casa com crianças, ela continuou. Só aceitava empregos em casas vazias, apartamentos de solteiros, escritórios. Mas o dinheiro estava acabando, e suas referências eram tão boas. Pensei que conseguiria. Por que não me contou? Porque sabia que não me contrataria. Ninguém quer uma faxineira que não consegue estar perto de crianças. Ela riu amargamente. E eu realmente achei que conseguiria. Que 3 anos seriam suficientes para superar. Algumas dores nunca passam, Carlos disse baixinho. Só aprendemos a viver com elas. Lúcia olhou surpresa. Você? Minha esposa morreu num acidente de carro. Estava voltando de uma consulta médica, chovendo, um caminhão furou o sinal. Carlos engoliu seco. Às vezes eu evito dirigir na chuva. Às vezes tenho pesadelos. A dor nunca vai embora completamente. Eles ficaram em silêncio, 2 adultos que haviam perdido demais, tentando encontrar forças para continuar. Suas filhas me lembram muito dela, Lúcia sussurrou. A forma como correm, como riem, como querem abraçar todo mundo. É exatamente como Ana Clara era. E isso dói. Dói mais do que eu imaginei que fosse possível. Carlos ficou pensativo por um momento. Lúcia, posso te fazer uma proposta? Ela o olhou desconfiada. Fique. Não precisa se aproximar das meninas se não conseguir. Mas não vá embora. Você é uma excelente profissional, e eu entendo sua dor. Não vou pressioná-la. E suas filhas? Elas merecem carinho, não frieza. Elas vão entender, quando for a hora certa. Crianças são mais sábias que imaginamos. Lúcia hesitou. Parte dela queria correr daquela casa, fugir da dor constante de ver 2 meninas que lembravam tanto sua filha perdida. Mas outra parte, uma parte cansada de fugir sempre, queria tentar ficar. Está bem, ela disse finalmente. Mas se eu não conseguir? Você consegue. E se não conseguir hoje, tenta amanhã. E se não conseguir amanhã, tenta depois. Sem pressa. Naquela noite, Carlos deitou pensando em como a vida era estranha. Ele havia contratado uma faxineira e encontrado alguém que entendia exatamente o que ele sentia. Alguém que também carregava uma dor que parecia impossível de suportar. Lúcia, por sua vez, ficou acordada olhando para o teto, pensando em Ana Clara e nas 2 menininhas que dormiam alguns quartos adiante. Pela primeira vez em 3 anos, ela não fugiu da dor. Deixou existir, respirou através dela. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem pesadelos. Nos dias que se seguiram, algo mudou sutilmente na casa. Lúcia não se aproximou das gêmeas, mas também não fugiu delas com tanto desespero. Carlos explicou para Isabela e Sofia que Lúcia estava passando por um momento difícil e que elas deveriam ser pacientes. Igual quando a mamãe foi embora e vocês ficaram tristes por muito tempo, Isabela perguntou com a sabedoria inocente das crianças. Exatamente assim, Carlos confirmou. As meninas, com a capacidade natural das crianças de aceitar o que não entendem completamente, pararam de tentar se aproximar de Lúcia.
mas começaram a fazer pequenos gestos à distância, deixavam desenhos na mesa onde ela trabalhava, sussurravam um bom dia quando a encontravam pelos corredores, sorriam timidamente quando ela passava. Lúcia notava tudo. E cada gesto pequeno era como uma ferida e um curativo ao mesmo tempo. Na segunda semana, aconteceu algo inesperado. Lúcia estava limpando a sala quando ouviu um grito agudo vindo do jardim, seguido de choro. Seu instinto materno, adormecido há tanto tempo, despertou imediatamente. Correu para a janela e viu Sofia no chão, segurando o joelho, enquanto Isabela gritava por ajuda. Aparentemente, Sofia havia tropeçado e se machucado. Sem pensar, Lúcia largou tudo e correu para o jardim. Chegou ao mesmo tempo que Carlos, que havia ouvido os gritos de seu escritório. O que aconteceu? Carlos perguntou, se ajoelhando ao lado de Sofia. Ela tropeçou na raiz da árvore, Isabela explicou, as lágrimas rolando pelo rosto. Está sangrando. De fato, havia um corte no joelho de Sofia, não muito profundo, mas sangrando o suficiente para assustar uma criança de 6 anos. Carlos começou a pegar Sofia no colo, mas Lúcia se aproximou. Senhor, posso? Ela perguntou baixinho. Carlos hesitou, surpreso, mas assentiu. Lúcia se ajoelhou ao lado de Sofia, que chorava baixinho. Oi, meu bem, Lúcia disse, e sua voz tinha uma suavidade que não aparecia há anos. Deixa a tia ver esse dodói? Sofia parou de chorar por um momento, surpresa por Lúcia estar falando com ela de forma tão carinhosa. Dói muito? Lúcia perguntou, examinando o ferimento com cuidado. Sofia assentiu, os olhinhos ainda cheios de lágrimas. Vou te contar um segredinho, Lúcia disse, pegando um lenço do bolso para limpar gentilmente o sangue. Quando eu era pequena, também caía muito e me machucava. E minha mãe sempre dizia que o dodói sara mais rápido quando a gente faz assim. Ela beijou a palma da própria mão e depois soprou em direção ao joelho de Sofia. Beijinho voador para curar o machucado. Viu? Já parou de doer tanto. Sofia deu uma risadinha, encantada com o gesto. É mágica? É sim. Mágica de mãe, de mulher que se importa, Lúcia corrigiu, a voz quase quebrando. Isabela se aproximou. Posso ver a mágica também? Lúcia olhou para outra gêmea, e Carlos viu o conflito em seus olhos. Mas então ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele vira desde que ela chegará. Claro que pode. Dá a mão aqui. Isabela estendeu a mãozinha, e Lúcia beijou a palma dela também. Agora você também sabe a mágica. Quando alguém se machucar, é só fazer um beijinho voador. Posso fazer na Sofia? Pode sim. Isabela soprou um beijinho para a irmã, que riu e disse que já estava se sentindo melhor. Carlos assistiu à cena com o coração apertado. Era a primeira vez em semanas que via suas filhas verdadeiramente felizes. E era a primeira vez que via Lúcia agindo naturalmente com crianças. Vamos levar você para dentro para limpar direitinho, Lúcia disse, pegando Sofia no colo sem hesitar. Sofia se aconchegou no colo de Lúcia naturalmente, e por um momento, Lúcia fechou os olhos, respirando o cheiro de shampoo infantil e sentindo o peso pequeno nos braços. Era uma dor e um alívio ao mesmo tempo. Na cozinha, enquanto Lúcia cuidava do ferimento de Sofia com todo cuidado, Isabela ficou ao lado, fazendo perguntas. Lúcia, você tem filhos? A pergunta ecoou no silêncio. Carlos, que estava observando tudo de longe, viu Lúcia congelar por um momento. Eu tive uma filhinha, ela respondeu baixinho. Onde ela está? Sofia perguntou inocentemente. Ela foi para o céu. Igual à mamãe de vocês. As duas meninas se entreolharam, processando a informação com a seriedade que só as crianças que já enfrentaram perdas conseguem ter. Você fica triste igual a gente fica? Isabela perguntou. Fico. Muito triste. Por isso você não queria abraçar a gente no primeiro dia? Sofia perguntou, com uma percepção que surpreendeu até Carlos. Lúcia parou de passar o band-aid e olhou para as duas meninas. Duas crianças que haviam perdido a mãe, que entendiam de dor e perda de uma forma que nenhuma criança deveria entender. Por isso, ela admitiu. Vocês me lembravam muito dela. E dói muito lembrar. A gente entende, Isabela disse, colocando a mãozinha no braço de Lúcia.
Às vezes a gente não quer ver foto da mamãe porque dói muito. Sofia assentiu. Mas o papai disse que é normal ficar triste quando a gente perde alguém que ama muito. Lúcia olhou para Carlos, que estava encostado no batente da porta, os olhos marejados. Seu pai é muito sábio, ela disse. Você quer ver uma foto da nossa mamãe? Isabela perguntou. Ela era muito bonita. Igual você. Lúcia hesitou, mas assentiu. Isabela correu para buscar uma foto, e quando voltou, mostrou uma imagem de uma mulher loira, sorridente, abraçada com as gêmeas quando elas eram ainda menores. Ela é linda, Lúcia disse sinceramente. Você quer ver uma foto da minha filha? As meninas assentiram ansiosamente. Lúcia pegou a carteira e mostrou uma foto de Ana Clara, uma menina de cabelos cacheados, sorriso radiante, em um parque. Ela parece com a gente, Sofia exclamou. Um pouquinho, Lúcia sorriu, e desta vez foi um sorriso sem dor. Ela também gostava muito de abraçar as pessoas. Igual a vocês. Você acha que ela e nossa mamãe são amigas no céu? Isabela perguntou. A pergunta tocou Lúcia de uma forma que ela não esperava. Acho que sim. Acho que elas estão cuidando da gente de lá. Naquele momento, algo se quebrou e se curou ao mesmo tempo no coração de Lúcia. A dor ainda estava lá, sempre estaria. Mas pela primeira vez em 3 anos, ela não estava sozinha com ela. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Carlos encontrou Lúcia na cozinha, tomando chá e olhando pela janela. Como você está se sentindo? Ele perguntou, se servindo de chá também. Diferente, ela respondeu honestamente. Assustada, mas diferente. Elas gostaram muito de você hoje. Lúcia sorriu tristemente. Ana Clara teria a idade delas agora. Às vezes eu me pergunto como ela estaria, o que estaria fazendo, se seria estudiosa como Isabela ou artística como Sofia. Isabela é estudiosa? Você não percebeu? Ela sempre faz perguntas específicas, quer entender o porquê das coisas. E Sofia, você viu como ela desenha? Tem um talento natural. Carlos ficou surpreso. Você observou tudo isso em tão pouco tempo? É impossível não observar. Elas são crianças incríveis, Carlos. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Você fez um trabalho maravilhoso com elas, mesmo sozinho. Nem sempre me sinto assim. Às vezes acho que elas sentem falta de uma figura materna. Lúcia o olhou. Elas sentem. Mas também sabem que são amadas. Isso é mais importante que qualquer coisa. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, 2 adultos que haviam encontrado uma forma de compartilhar suas dores sem julgamento. Lúcia, Carlos disse finalmente, você gostaria de jantar conosco amanhã? As meninas perguntaram se você comia sempre sozinha. Lúcia hesitou. Era um passo grande, sair do papel de funcionária para algo mais próximo de uma família temporária. Eu não sei se é apropriado. Apropriado para quem? Você não é apenas uma funcionária aqui. Não depois do que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje? Você salvou minha filha. Não só do ferimento, você salvou ela de mais um dia se sentindo rejeitada. Você mostrou carinho quando ela mais precisava. Lúcia sentiu os olhos marejarem novamente. Ela me lembrou tanto da Ana Clara naquele momento. Eu simplesmente não consegui manter distância. E não precisa manter. Se você quiser tentar, nós gostaríamos muito de ter você perto. Carlos, eu não sei se consigo ser a figura materna que elas precisam. E se eu desapontar vocês? E se a dor voltar e eu não conseguir mais ficar perto delas? Então você tenta de novo no dia seguinte. Não precisa ser perfeita, Lúcia. Só precisa estar presente. Na manhã seguinte, Lúcia acordou mais cedo que o normal. Desceu para a cozinha e, pela primeira vez desde que chegará, decidiu fazer algo especial. Lembrou-se que Ana Clara adorava panquecas com formato de animais, então começou a preparar a massa. Quando Carlos desceu com as gêmeas para o café da manhã, encontrou a mesa posta com muito cuidado e o cheiro delicioso de panquecas no ar. Uau! Sofia exclamou. Cheira tão gostoso.
A Lúcia fez um café da manhã especial para vocês, Carlos disse, sorrindo. Isabela e Sofia correram para a cozinha, onde Lúcia estava terminando de fazer a última panqueca, em formato de coelhinho. Olha! É um coelhinho, Isabela gritou animada. Tenho também borboletas, estrelas e corações, Lúcia disse, e havia uma alegria genuína em sua voz que Carlos não ouvirá antes. Como você aprendeu a fazer assim? Sofia perguntou, subindo numa cadeira para ver melhor. Minha filha adorava panquecas com formato de bichinhos. Eu sempre fazia para ela nos finais de semana. Você pode nos ensinar? Isabela pediu. Claro que posso. O café da manhã se transformou numa aula de culinária. Lúcia ensinou as meninas a fazer pequenos formatos com a massa, riu quando elas se sujaram de farinha, ajudou quando elas erraram. Era como se uma parte dela que estava morta há 3 anos estivesse lentamente voltando à vida. Carlos observava tudo com o coração aquecido. Suas filhas estavam radiantes, mais animadas do que as via há meses. E Lúcia? Lúcia estava sorrindo de verdade. Depois do café, as meninas correram para se arrumar para a escola, e Carlos aproveitou para conversar com Lúcia. Obrigado, ele disse simplesmente. Por quê? Por tentar. Por dar uma chance para elas, e para você. Ainda é difícil, Lúcia admitiu. A cada momento que elas sorriem, eu lembro da Ana Clara. Mas, não é mais só dor. É dor misturada com algo bom. É assim que a cura funciona, Carlos disse suavemente. Não é esquecer. É aprender a carregar a dor junto com momentos bons. Naquele dia, enquanto as meninas estavam na escola, Lúcia fez algo que não fazia há 3 anos. Visitou o túmulo da Ana Clara. O cemitério estava silencioso, ensolarado. Ela se ajoelhou diante da pequena lápide cor-de-rosa e começou a falar baixinho. Oi, meu amor. Mamãe está aqui. Sabe, aconteceu uma coisa. Eu conheci 2 menininhas que me lembram muito você. No começo doía tanto que eu não conseguia nem ficar perto delas. Mas elas são especiais, Ana. Elas perderam a mamãe delas, igual você perdeu a mamãe. O vento balançou suavemente as árvores ao redor. Hoje de manhã eu fiz panquecas para elas. Lembra como você adorava? Elas ficaram tão felizes. E eu me senti feliz também. Pela primeira vez desde que você foi embora, eu me senti útil novamente. Lágrimas rolavam por seu rosto, mas não eram mais lágrimas apenas de dor. Eu sei que você gostaria delas. E acho que você gostaria que eu cuidasse delas um pouquinho. Não para te substituir, nunca nada nem ninguém vai te substituir. Mas para honrar todo o amor que você me ensinou. Quando voltou para casa, Lúcia se sentia diferente. Como se tivesse recebido uma permissão que precisava para seguir em frente. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação gradual para toda a família. Lúcia lentamente se permitiu criar vínculos com as gêmeas, e elas, com a sabedoria natural das crianças, respeitaram o tempo dela. Pequenos rituais começaram a se formar. Lúcia ensinava Isabela a cozinhar receitas simples, já que a menina mostrava interesse em entender como tudo funcionava. Com Sofia, ela desenhava e pintava, descobrindo que a menina tinha realmente um talento artístico impressionante. Carlos observava essas interações com um misto de alegria e algo mais, algo que ele não queria admitir ainda, mas que crescia a cada dia. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto as meninas faziam lição de casa na sala, Carlos e Lúcia conversavam na cozinha. Elas estão muito mais felizes, Carlos comentou. Eu também, Lúcia admitiu. Ontem à noite, pela primeira vez em 3 anos, eu sonhei com Ana Clara e não foi um pesadelo. Ela estava brincando com Isabela e Sofia. Parecia, em paz. Você acha que ela aprovaria? Acho que sim. Ana Clara sempre dizia que eu tinha muito amor para dar. Dizia que meu coração era grande igual uma casa onde cabia todo mundo. Carlos sorriu. Ela era sábia para uma criança tão pequena. Crianças sempre são mais sábias que os adultos. Naquele momento, Isabela apareceu na cozinha. Lúcia, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu bem. Você vai embora igual a Dona Rosa? A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Por que está perguntando isso?
Porque a gente está gostando muito de você. E tenho medo que você vá embora quando a gente gostar muito. Sofia apareceu também, como se tivesse ouvido a conversa. Você não vai embora, né? Agora que a gente já te ama? As palavras das meninas tocaram Lúcia profundamente. Elas a amavam. Duas crianças que mal a conheciam há algumas semanas já amavam. Vocês me amam mesmo? Ela perguntou, a voz embargada. Muito, as duas disseram em coro. Você faz as panquecas mais gostosas do mundo, Sofia acrescentou. E você não fica brava quando a gente se suja brincando, Isabela completou. E você faz aquele beijinho voador que cura tudo, Sofia lembrou. Lúcia se ajoelhou na altura das duas meninas. Vocês querem saber um segredo? Elas assentiram animadas. Eu também amo vocês. Muito. As palavras saíram naturalmente, sem medo, sem dor. Apenas verdade pura. Isabela e Sofia se jogaram nos braços de Lúcia num abraço duplo, o primeiro abraço que ela aceitara desde que chegará. E desta vez, em vez de recuar, ela as abraçou de volta com toda a força do amor que havia guardado no coração por tanto tempo. Carlos assistiu à cena com os olhos marejados. Sua família, que estava quebrada há tanto tempo, finalmente estava se curando. Lúcia, Isabela disse, ainda no abraço, você pode ser nossa segunda mamãe? Isabela, Carlos começou, preocupado que a pergunta fosse muito direta. Mas Lúcia não se afastou. O que é uma segunda mamãe? É alguém que cuida da gente e ama a gente igual uma mamãe, mas que não substitui a mamãe que está no céu, Sofia explicou com a simplicidade das crianças. A mamãe do céu é a mamãe do coração, Isabela acrescentou. E a segunda mamãe é a mamãe da vida. Lúcia olhou para Carlos, que estava visivelmente emocionado com a sabedoria das filhas. Se o papai de vocês deixar, e se vocês realmente quiserem, eu adoraria ser a segunda mamãe de vocês. Papai, pode? As duas meninas correram para Carlos. Carlos as abraçou e olhou para Lúcia por cima das cabeças das filhas. Pode. Se a Lúcia quiser mesmo, pode. Mas tem uma condição, Lúcia disse, se aproximando do grupo. Qual? Isabela perguntou preocupada. Vocês têm que me ajudar a aprender a ser uma boa segunda mamãe. Porque faz muito tempo que eu não pratico. A gente ensina, Sofia garantiu. Promete? Promete. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir mais felizes do que Carlos as via há muito tempo, ele encontrou Lúcia na varanda dos fundos, olhando as estrelas. Você tem certeza do que disse para elas? Ele perguntou, se sentando ao lado dela. Tenho. Pela primeira vez em 3 anos, tenho certeza de alguma coisa. E quanto a nós? A pergunta ficou suspensa no ar. Carlos não havia planejado perguntar, mas as palavras saíram sozinhas. Como assim? Lúcia, o que sinto por você, não é só gratidão por cuidar das minhas filhas. É mais que isso. Lúcia olhou para ele, surpresa. Carlos. Eu sei que é complicado. Sei que você ainda está se curando, que nós dois ainda estamos aprendendo a viver depois das nossas perdas. Mas não posso fingir que não sinto nada. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Eu também sinto algo, ela admitiu finalmente. Mas tenho medo. Do quê? De estragar tudo. De não ser suficiente. De não conseguir amar direito porque uma parte do meu coração sempre vai pertencer a Ana Clara. Carlos pegou a mão dela suavemente. Lúcia, eu não quero que você esqueça Ana Clara. Ela faz parte de quem você é. E uma parte do meu coração sempre vai pertencer à minha esposa. Isso não significa que não temos espaço para novos amores. Você realmente acha isso? Acho que o coração não tem limites. Ele só cresce para acomodar todos os amores que chegam na nossa vida. Lúcia sorriu, ainda insegura, mas esperançosa. Podemos tentar? Devagar? Devagar, Carlos confirmou. No nosso tempo, do nosso jeito. Os meses que se seguiram foram de descobertas e cura para todos. Lúcia e Carlos desenvolveram um relacionamento baseado no respeito mútuo e na compreensão profunda de suas dores. Não havia pressa, não havia pressão, apenas a construção lenta e sólida de um amor maduro.
As gêmeas floresceram com a atenção e o carinho de Lúcia. Isabela desenvolveu sua paixão por cozinhar e ciências, sempre fazendo perguntas elaboradas sobre como as coisas funcionavam. Sofia descobriu que adorava pintar, e Lúcia inscreveu-a em aulas de arte aos sábados. Em dezembro, véspera do que seria o aniversário de Ana Clara, Lúcia acordou melancólica. Era sempre um dia difícil, mas desta vez ela não estava sozinha. Carlos encontrou-a na cozinha, preparando panquecas em silêncio. Como você está? Ele perguntou suavemente. Triste, mas diferente. É estranho. Ainda dói, mas não dói sozinha. Isabela e Sofia desceram para o café da manhã percebendo o clima diferente. Lúcia, você está triste hoje? Sofia perguntou com a sensibilidade das crianças. Um pouquinho, meu amor. Hoje seria o aniversário da minha filha. As meninas se entreolharam e, sem dizer nada, correram para o quarto. Voltaram alguns minutos depois carregando folhas de papel e lápis de cor. A gente fez uma coisa para ela, Isabela disse timidamente. Elas mostraram 2 desenhos. No primeiro, 3 meninas brincavam juntas numa nuvem, Ana Clara, Isabela e Sofia. No segundo, uma mulher abraçava 4 crianças, Lúcia com Ana Clara, Isabela e Sofia. A gente desenhou sua filha brincando com a gente no céu, Sofia explicou. E desenhou você feliz com todas nós. Lúcia não conseguiu conter as lágrimas, mas eram lágrimas de gratidão. Vocês acham que ela estaria feliz em saber que vocês cuidam da mamãe dela? Isabela perguntou. Acho que sim, Lúcia respondeu, abraçando as 2 meninas. Acho que ela ficaria muito feliz em saber que não deixaram a mamãe dela sozinha. Naquela tarde, Lúcia levou Isabela e Sofia para conhecer o túmulo de Ana Clara. Foi a primeira vez que ela conseguiu levar alguém lá. Oi, Ana Clara, Isabela disse baixinho, colocando uma flor que haviam comprado no caminho. Eu sou a Isabela. E eu sou a Sofia, a irmã completou. A gente cuida da sua mamãe para você. E ela cuida da gente também, Isabela acrescentou. Igual você gostaria que cuidasse. Lúcia chorou, mas não de tristeza. Chorou de alívio, de paz, de uma sensação de que tudo finalmente estava no seu devido lugar. Ana Clara, ela disse baixinho, estas são as meninas que eu te falei. Elas me ensinaram que o amor não acaba, só se multiplica. No caminho de volta, Sofia perguntou, Lúcia, você acha que quando a gente morrer, vai encontrar todo mundo que a gente ama no céu? Acho que sim, meu amor. Então um dia a gente vai conhecer Ana Clara e você vai conhecer nossa primeira mamãe, e todo mundo vai ser uma família grande no céu. A simplicidade e sabedoria das crianças sempre surpreendia Lúcia. Vai ser uma família linda, ela concordou. Naquela noite, Carlos pediu para falar com Lúcia a sós. O que foi? Ela perguntou. Lúcia, estes meses com você foram os mais felizes que tive desde que perdi minha esposa. Não só porque você cuida das meninas, mas porque você me fez lembrar como é amar alguém. Lúcia sentiu o coração acelerar. Eu sei que ainda é cedo, sei que temos muito a viver ainda, mas, você casaria comigo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Carlos. Não precisa responder agora. Só quero que saiba que eu gostaria de construir uma família de verdade com você. Oficialmente. Lúcia olhou, vendo sinceridade e amor em seus olhos. E as meninas? Elas sabem que você ia me pedir isso? Carlos riu. Na verdade, foi ideia delas. Ontem elas me perguntaram quando você ia virar uma mãe oficial em vez de só segunda mamãe. Elas perguntaram isso? Perguntaram. E disseram que já escolheram o vestido que querem usar no casamento. Lúcia riu também. Elas são demais. São. E elas te amam de verdade, Lúcia. Como eu te amo. Eu também amo vocês, ela respondeu. Mais do que pensei que seria possível amar novamente. Então? Lúcia pensou em Ana Clara, na aprovação que sentia em seu coração, na família que havia encontrado quando menos esperava. Sim, ela disse, sorrindo. Sim, eu caso com você. Carlos a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e recomeços.
A notícia do noivado foi recebida com uma festa espontânea organizada pelas gêmeas. Elas decoraram a sala com desenhos de corações, fizeram um bolo de biscoitos empilhados e cantaram uma música que inventaram na hora sobre famílias que se juntam no coração. Agora você vai ser nossa mamãe para sempre, Sofia comemorou. E a gente vai ser suas filhas para sempre, Isabela acrescentou. Vocês já são minhas filhas para sempre, Lúcia disse, beijando a testa de cada uma. O casamento é só para todo mundo saber oficialmente. Os preparativos do casamento se tornaram um projeto familiar. As meninas ajudaram a escolher as flores, queriam que tivesse um arranjo especial em homenagem a Ana Clara e à primeira mamãe. Carlos cuidou da parte burocrática, e Lúcia, pela primeira vez em anos, se permitiu sonhar com o futuro. 2 semanas antes do casamento, Isabela fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Lúcia, depois que vocês casarem, a gente pode ter um irmãozinho? Lúcia e Carlos se entreolharam. Era um assunto que ainda não haviam discutido. Por que vocês querem um irmãozinho? Carlos perguntou. Para ensinar para ele como é legal ter uma família que se escolheu, Sofia respondeu com a sabedoria das crianças. E para a família ficar ainda maior, Isabela acrescentou. Naquela noite, Carlos e Lúcia conversaram sobre o assunto. Você gostaria de ter outro filho? Ele perguntou. Eu, não sei. Depois da Ana Clara, nunca pensei que poderia, mas com vocês, me sinto diferente. Me sinto como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Não precisa decidir agora. Podemos ver como nos sentimos depois do casamento. E você? Gostaria? Carlos sorriu. Acho que seria lindo. Um irmãozinho ou irmãzinha para as meninas, um filho nosso, mas só se você quiser mesmo. Vamos deixar a vida decidir, Lúcia disse. Se for para acontecer, acontecerá. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. Foi uma cerimônia simples, no jardim da casa, com poucos convidados, apenas as pessoas mais próximas e importantes. Isabela e Sofia foram às pajens, usando vestidos cor-de-rosa que elas mesmas escolheram. Lúcia usou um vestido simples e elegante, branco com detalhes em renda, e carregava 2 alianças especiais, a sua e uma pequenina, simbólica, para Ana Clara. Na hora dos votos, Lúcia surpreendeu a todos. Carlos, você me devolveu a capacidade de amar quando eu pensei que tinha perdido para sempre. Você me mostrou que família não é só sobre sangue, é sobre escolhas, sobre cuidado, sobre estar presente. Ela se virou para as meninas. Isabela e Sofia, vocês me ensinaram que o coração pode guardar muitos amores ao mesmo tempo. Vocês me deram permissão para amar novamente sem esquecer quem eu já amei. Prometo ser a melhor segunda mamãe que puder ser. Então, surpreendendo a todos, ela ergueu os olhos para o céu. E Ana Clara, meu amor eterno, obrigada por me enviar esta família. Sei que você está aqui conosco hoje. Não havia olhos secos na cerimônia. Carlos, por sua vez, fez seus votos olhando diretamente para Lúcia. Lúcia, você chegou na nossa vida como uma faxineira, mas na verdade veio como um anjo da guarda. Você curou não só o meu coração, mas o das minhas filhas. Você nos ensinou que é possível recomeçar sem esquecer, que é possível construir sobre as bases do amor, mesmo quando essas bases foram abaladas pela dor. Quando o pastor pronunciou os marido e mulher, Isabela e Sofia gritaram viva, e jogaram pétalas de rosa para o alto. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. As meninas dançaram com os novos pais, os convidados compartilharam histórias emocionantes, e quando anoiteceu, a nova família se reuniu na varanda para olhar as estrelas. Aquela ali é a estrela da Ana Clara, Sofia disse, apontando para uma que brilhava mais forte. E aquela é da nossa primeira mamãe, Isabela apontou para outra. Elas estão juntinhas, Lúcia observou. Cuidando da gente, Carlos completou. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia escreveu em seu diário algo que não escrevia há 3 anos. Querida Ana Clara, hoje mamãe casou. Não para te esquecer, mas para honrar todo o amor que você me ensinou. Suas irmãzinhas do coração são maravilhosas, e seu padrasto é um homem bom. Tenho certeza de que você aprovaria a nossa família. Te amo para sempre, minha filha eterna. 6 meses após o casamento, a vida na casa dos Mendonça havia se estabelecido numa rotina feliz e harmoniosa.
Lúcia não era mais apenas a madrasta das gêmeas, era a mãe delas em todos os sentidos que importavam. Isabela a procurava para ajuda com lição de casa, Sofia vinha correndo toda vez que se machucava, e ambas a chamavam simplesmente de a mamãe, um título que ela usava com orgulho e emoção. Carlos estava mais presente em casa, tendo aprendido a delegar mais responsabilidades na empresa. Jantares em família se tornaram sagrados, finais de semana eram dedicados a passeios e aventuras, e a casa sempre ecoava com risadas. Foi numa manhã de abril que Lúcia acordou se sentindo estranha. Enjoo, tontura, uma sensação familiar que ela não sentia há mais de 10 anos. No banheiro, olhando para o teste de gravidez em suas mãos, ela não conseguia acreditar no resultado. 2 listinhas rosa. Positivo. Depois de Ana Clara, ela havia tentado engravidar novamente por anos, sem sucesso. Os médicos disseram que seria difícil, talvez impossível. E agora, aos 42 anos, quando ela menos esperava. Lúcia? Você está bem aí? A voz de Carlos veio do quarto. Ela saiu do banheiro com o teste nas mãos, ainda em choque. Carlos, ela disse, a voz trêmula, preciso te mostrar uma coisa. Carlos olhou para o teste e ficou em silêncio por um longo momento. Nós vamos ter um bebê? Ele perguntou, incrédulo. Pelo jeito, sim. Carlos a pegou no colo e girou com ela, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não acredito. Um bebê. Nosso bebê. Você está feliz? Lúcia perguntou, ainda insegura. Estou mais que feliz. Estou, não tenho palavras. Naquele momento, Isabela e Sofia apareceram na porta do quarto, atraídas pelo barulho. Por que vocês estão gritando? Isabela perguntou, sonolenta. E por que estão chorando? Sofia acrescentou. Carlos e Lúcia se entreolharam. Eles haviam conversado sobre como contar às meninas quando chegasse a hora, mas a hora havia chegado muito mais rápido do que esperavam. Meninas, Carlos disse, se ajoelhando na altura delas, vocês se lembram quando perguntaram se podíamos ter um irmãozinho? Os olhos das duas se iluminaram imediatamente. Vocês vão ter um irmãozinho, Isabela gritou. Ou irmãzinha, Sofia completou. Nós não sabemos ainda, Lúcia disse, se ajoelhando também. Mas sim, vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. As duas meninas se jogaram nos braços dos pais numa festa espontânea. Eu sabia. Eu sabia que ia acontecer, Isabela comemorou. Como sabia? Carlos perguntou, rindo. Porque ontem eu sonhei com um bebê que parecia com vocês dois. E eu sonhei que a Ana Clara estava cuidando de um bebê pequenininho, Sofia acrescentou. Lúcia sentiu um arrepio. Vocês sonharam isso mesmo? Sonhamos. E ela estava sorrindo muito, Isabela confirmou. Acho que ela já sabia antes da gente, Sofia disse com a naturalidade das crianças. Lúcia olhou para Carlos, ambos emocionados com a sabedoria e sensibilidade das meninas. Vocês vão ajudar a cuidar do bebê? Lúcia perguntou. Claro. A gente vai ensinar tudo para ele, Isabela garantiu. Como fazer panquecas, como desenhar, como voar pipa, Sofia começou a listar. E como é bom ter uma família que se escolheu, Isabela completou. Os meses da gravidez foram mágicos. Isabela e Sofia se revezavam conversando com a barriga de Lúcia, contando histórias para o bebê, cantando canções que inventavam. Carlos estava mais atencioso que nunca, e Lúcia se sentia completa de uma forma que não sabia ser possível. Em dezembro, no mesmo mês que seria o aniversário de Ana Clara, nasceu Miguel, um bebê saudável, de olhos grandes e cabelos escuros como a mãe. Ele é lindo, Isabela sussurrou no hospital, olhando para o irmãozinho pela primeira vez. E pequenininho, Sofia acrescentou, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Quer saber uma coisa? Lúcia disse, segurando Miguel no colo. Quando ele nasceu, eu senti como se Ana Clara estivesse aqui na sala, sorrindo. Ela estava, Isabela disse com certeza. Ela veio ajudar ele a nascer. E agora ela vai cuidar dele igual cuida da gente, Sofia completou. Carlos, observando sua família, sua esposa radiante, suas filhas maravilhosas, seu filho recém-nascido, sentiu uma gratidão tão profunda que chegava a doer de tão bonita. Vocês sabem como esta família começou? Ele perguntou para as meninas. Como? Elas perguntaram.
colocou uma faxineira que não conseguia abraçar duas meninas porque estava com o coração machucado. E olha onde chegamos. Chegamos numa família gigante, Isabela disse. Com gente do céu e gente da terra, Sofia acrescentou. Lúcia olhou para o bebê em seus braços, depois para as gêmeas, depois para Carlos. Pensou em Ana Clara, na primeira esposa de Carlos, em todas as dores que haviam passado, em todos os milagres que haviam vivido. Sabem qual é a maior lição que aprendi? Ela disse. Qual? Todos perguntaram. Que às vezes a gente precisa ter o coração quebrado para ele ficar maior. Porque um coração inteiro às vezes é pequeno demais para todo o amor que a vida quer colocar dentro dele. Naquela noite, na nova casa que haviam comprado para acomodar a família que crescerá, Lúcia escreveu uma última carta no diário. Ana Clara, minha eterna filha, hoje você ganhou mais um irmãozinho. Miguel chegou no mundo cercado de amor, igual você chegou. Isabela e Sofia já o amam como amavam você, e Carlos. Carlos é o pai que você gostaria que eu encontrasse. Nossa família está completa, minha filha. Não completa porque não falta ninguém, mas completa porque tem amor suficiente para todos, os que estão aqui e os que estão aí com você. Obrigada por me ensinar que rejeitar um abraço às vezes é a primeira etapa para aprender a abraçar de verdade. Te amo para sempre. E pela primeira vez em quase 4 anos, Lúcia fechou o diário sorrindo, sabendo que não precisaria mais escrever cartas para o passado. O futuro finalmente havia chegado. 2 anos depois do nascimento de Miguel, a família Mendonça Santos estava mais unida que nunca. Isabela, agora com 8 anos, havia se tornado a irmã mais velha perfeita, sempre ajudando com o irmãozinho e ensinando-lhe tudo que sabia. Sofia, também com 8 anos, descobrira que tinha jeito para cuidar de crianças pequenas e sempre inventava brincadeiras criativas para Miguel. Miguel, com seus 2 aninhos, era a alegria da casa. Um menino esperto, carinhoso, que chamava Isabela e Sofia de minhas manas e seguia as 3 para todos os lados. Lúcia havia se tornado uma empresária de sucesso. Com o apoio de Carlos, ela abriu uma empresa de serviços domésticos que não só oferecia faxina, mas também treinamento profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Casa e Coração se tornou referência em São Paulo, empregando mais de 200 mulheres e oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional. Você sabe por que escolhi esse nome? Lúcia perguntou para Carlos numa noite, enquanto revisavam os relatórios da empresa. Por quê? Porque aprendi que limpar uma casa é muito mais do que tirar a sujeira. É cuidar do lar de uma família, é fazer parte da vida das pessoas, mesmo que à distância. É trabalho do coração. Carlos sorriu, admirado pela sabedoria da esposa. E você está mudando a vida de tantas mulheres. Igual você mudou a minha, Lúcia respondeu, beijando-o suavemente. Certa manhã de sábado, mentre toda a família tomava café da manhã juntos, uma tradição que mantinham religiosamente, Isabela fez um anúncio. Mamãe, papai, eu decidi o que quero ser quando crescer. O que, meu amor? Lúcia perguntou, servindo mais panquecas para Miguel. Quero ser psicóloga de crianças que perderam os pais. Para ajudar elas a encontrar famílias novas, igual eu e Sofia encontramos você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carlos e Lúcia se entreolharam, orgulhosos da sensibilidade da filha. É uma profissão muito bonita, Isabela, Carlos disse. Você vai ajudar muitas crianças. E eu vou ser professora de arte, Sofia anunciou, não querendo ficar para trás. Para ensinar as crianças a desenhar os sentimentos que não conseguem falar. E eu? Miguel perguntou, com a inocência dos 2 anos. Você pode ser o que quiser, meu príncipe, Lúcia disse, beijando o topo da cabeça do filho. Quero ser igual o papai e a mamãe. Cuidar das pessoas. Naquela tarde, a família decidiu visitar o túmulo de Ana Clara, algo que faziam todo mês, mas que havia se tornado um momento de gratidão em vez de apenas tristeza. Oi, Ana Clara, Isabela disse, colocando flores frescas no túmulo. Eu sou sua irmã grande agora. E eu sou sua irmã artista, Sofia acrescentou, deixando um desenho novo. Miguel, que ainda não entendia completamente quem era Ana Clara, mas sabia que era alguém muito importante, colocou um beijinho na mão e soprou em direção ao túmulo. Ana Clara, sua irmãzinha artista ganhou um concurso de desenho na escola, Lúcia contou. E Isabela está sempre em primeiro lugar na turma dela. E Miguel.
Miguel está aprendendo a falar e já sabe dizer o eu te amo bem certinho. E você, mamãe? Isabela perguntou. O que você quer contar para Ana Clara? Lúcia pensou por um momento. Quero contar que aprendi uma coisa muito importante, que o amor não diminui quando é dividido. Ele multiplica. Eu amo você, Ana Clara, tanto quanto sempre amei. E isso não tira nada do amor que sinto por Isabela, Sofia e Miguel. Cada amor é único e especial. Igual estrelas no céu, Sofia disse poeticamente. Cada uma brilha do seu jeito, mas juntas fazem o céu mais bonito. No caminho de volta, Miguel adormeceu no carro, e as meninas conversavam baixinho no banco de trás. Mamãe, Isabela chamou, posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você acha que se Ana Clara não tivesse ido para o céu, a gente nunca teria se encontrado? Era uma pergunta profunda, que Lúcia já havia se feito muitas vezes. Sabe, Isabela, eu acredito que as pessoas que devem se encontrar sempre se encontram, de um jeito ou de outro. Talvez não exatamente da mesma forma, mas se encontram. Então Ana Clara ajudou a gente se encontrar? Sofia perguntou. Acho que sim. Acho que ela sabia que vocês precisavam de uma segunda mamãe, e que eu precisava de vocês para aprender a ser mãe de novo. E agora a gente é uma família para sempre, Isabela concluiu com satisfação. Para sempre mais um pouquinho, Carlos acrescentou do banco da frente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Carlos e Lúcia se sentaram na varanda como faziam sempre, observando as estrelas. Você já imaginou como nossa vida seria se você não tivesse rejeitado aquele primeiro abraço das meninas? Carlos perguntou. Lúcia riu baixinho. Acho que tudo teria sido diferente. Talvez eu tivesse fugido no primeiro dia, com medo da dor. Às vezes a gente precisa resistir primeiro para depois se entregar de verdade. Você se arrepende de alguma coisa? Da dor que causei às meninas no começo. Elas não mereciam pagar pela minha ferida. Mas vocês se curaram juntas. E isso é mais bonito que qualquer coisa. Lúcia assentiu, pensando nos últimos 4 anos. Carlos, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes eu sonho com Ana Clara brincando com nossas crianças. E nesses sonhos, ela me diz que está orgulhosa da família que construímos. Que ela está feliz porque seu amor não morreu comigo, ele se multiplicou. Você acha que ela aprovaria tudo isso? Tenho certeza. Ana Clara sempre disse que eu tinha muito amor para dar. Ela ficaria feliz em saber que encontrei pessoas que quiseram receber esse amor. E que te amam de volta com a mesma intensidade. E que me amam de volta. Eles ficaram em silêncio, apreciando a paz daquele momento, a certeza de terem construído algo belo e duradouro. Lúcia, Carlos disse finalmente, obrigado. Por quê? Por ter rejeitado aquele primeiro abraço. Lúcia olhou confusa. Porque se você não tivesse rejeitado, eu nunca teria entendido sua dor. Nunca teria me esforçado para conhecer sua história. E talvez a gente nunca tivesse se conectado de verdade. Então você acha que foi bom eu ter machucado as meninas? Não. Acho que foi necessário. Às vezes a gente precisa mostrar nossa ferida para alguém se importar o suficiente para nos ajudar a curar. Lúcia sorriu, entendendo a sabedoria das palavras do marido. Sabe o que aprendi com tudo isso? Ela disse. O quê? Que não existe família perfeita. Existe família verdadeira. A nossa é cheia de cicatrizes, de histórias difíceis, de perdas que marcaram cada um de nós. Mas é real. É nossa. E é cheia de amor. A família que se escolheu, Carlos repetiu a frase que ouviam sempre das crianças. A família que se escolheu, Lúcia concordou. E ali, naquela varanda, sob as estrelas que incluíam Ana Clara e a primeira esposa de Carlos, eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que nasceu da dor, cresceu na paciência, e se fortificou na compreensão mútua. Uma família que provou que às vezes é preciso rejeitar um abraço para aprender a abraçar de verdade. 5 anos se passaram desde aquela manhã em que Lúcia rejeitou o primeiro abraço das gêmeas. Isabela e Sofia, agora com 11 anos, eram jovens adolescentes cheias de sonhos e projetos. Miguel, aos 5 anos, era um menino esperto e carinhoso que não conhecia outro mundo que não fosse o de uma família unida.
A empresa de Lúcia havia se expandido para outras cidades, sempre com o mesmo propósito: oferecer dignidade e oportunidades para mulheres que, como ela um dia, precisavam de uma segunda chance. Carlos havia se tornado sócio do projeto, usando sua experiência empresarial para ampliar o impacto social. Numa manhã de dezembro, mês que sempre seria especial para a família, Lúcia recebeu uma ligação inesperada. Dona Lúcia? Aqui é a assistente social Maria do Abrigo São Francisco. A senhora poderia vir aqui hoje? Temos uma situação delicada. Lúcia conhecia o abrigo, sua empresa havia feito algumas doações ao longo dos anos. Claro, o que aconteceu? Temos uma menina de 8 anos que, bem, é melhor a senhora ver pessoalmente. Algumas horas depois, Lúcia estava no abrigo, sendo levada para conhecer Fernanda, uma menina de cabelos cacheados, olhos grandes e assustados, que havia perdido os pais num acidente há 6 meses. Ela não fala com ninguém desde que chegou, Maria explicou. Não aceita carinho, não brinca com outras crianças, mal come. Os psicólogos acham que ela está em depressão profunda. Lúcia olhou para a menina, que estava sentada sozinha num canto do pátio, e sentiu o coração apertar. Era como olhar para si mesma anos atrás, uma pessoa que havia perdido tanto que não conseguia mais aceitar amor. Posso tentar conversar com ela? Claro, mas não espere muito. Lúcia se aproximou devagar e se sentou no chão, a alguns metros de Fernanda. Oi, ela disse suavemente. Eu sou a Lúcia. Fernanda não respondeu, não ergueu os olhos. Sabe, eu já fui uma menina muito triste também, Lúcia continuou. Tão triste que não conseguia deixar ninguém me abraçar. Fernanda ergueu os olhos por um segundo, apenas um segundo. Eu perdi minha filhinha há alguns anos. Ela tinha mais ou menos sua idade. E quando isso aconteceu, eu pensei que nunca mais ia conseguir amar alguém. Desta vez, Fernanda manteve os olhos em Lúcia um pouco mais. Mas sabe o que eu aprendi? Fernanda fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, não exatamente um anão, mas uma curiosidade. Aprendi que às vezes a gente precisa guardar o coração por um tempinho, até encontrar pessoas que sabem cuidar dele direito. Lúcia ficou em silêncio por alguns minutos, apenas sentada ali, respeitando o espaço da menina. Fernanda, ela disse finalmente, você gostaria de conhecer minha família? Pela primeira vez, Fernanda falou, uma voz rouca de quem chorou muito e falou pouco. Por quê? Porque minha família é especialista em cuidar de corações machucados. E talvez a gente possa cuidar do seu também. 3 horas depois, Lúcia chegou em casa com Fernanda. A menina estava tímida, assustada, mas havia aceitado o convite para conhecer a família que sabia cuidar de corações machucados. Carlos, Isabela, Sofia e Miguel estavam na sala, esperando. Lúcia havia ligado para explicar a situação. Pessoal, Lúcia disse suavemente, está é a Fernanda. Isabela e Sofia se levantaram, mas não se aproximaram, lembravam-se de como foi quando Lúcia chegou, e instintivamente sabiam dar espaço. Oi, Fernanda, Isabela disse com um sorriso gentil. Eu sou a Isabela. E eu sou a Sofia, a irmã completou. Quer sentar com a gente? Miguel, com a espontaneidade das crianças pequenas, se aproximou e ofereceu seu ursinho de pelúcia preferido. Para você não ficar triste, ele disse simplesmente. Fernanda olhou para o ursinho, depois para Miguel, depois para toda a família que a observava com carinho e paciência. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Ela começou a chorar, não um choro de desespero, mas um choro de alívio, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde era seguro sentir dor. Lúcia se aproximou devagar e, sem tocar a menina, se ajoelhou na altura dela. Está tudo bem chorar, ela disse suavemente. Às vezes a gente precisa chorar todas as lágrimas que guardou. Eu quero meus pais, Fernanda soluçou. Eu sei, meu amor. E é normal querer. Você sempre vai querer eles, e tudo bem. Mas eles não vão voltar, né? Não vão. Mas o amor deles por você não foi embora. Esse fica para sempre aqui, Lúcia tocou gentilmente o peito da menina, no seu coração. Isabela se aproximou também. Fernanda, quer saber um segredo? A menina sentiu, ainda chorando. A gente também perdeu nossa primeira mamãe.
E doía muito, muito mesmo. Mas a Lúcia nos ensinou que a gente pode guardar o amor pela primeira mamãe aqui, ela tocou o próprio peito, e ainda ter espaço para amor novo aqui, ela abriu os braços. O coração não é igual uma caixa que enche, Sofia acrescentou. É igual o céu, sempre cabe mais uma estrela. Fernanda olhou para as duas meninas, vendo nelas algo que reconhecia, outras crianças que haviam perdido e sobrevivido. Vocês ficaram felizes de novo? Ficamos, Isabela respondeu. Não igual antes, mas de um jeito novo. E você também vai ficar. Como vocês sabem? Porque, Sofia disse, você veio parar na casa de uma mulher que também não conseguia aceitar abraços. E olha só. Sofia se aproximou de Lúcia e a abraçou. Isabela fez o mesmo. Miguel se juntou ao abraço. E Carlos envolveu toda a família. Agora a gente é uma família de abraços, Miguel disse, fazendo todos rirem. Fernanda observou a cena, e pela primeira vez em 6 meses, esboçou um sorriso pequeno. Fernanda, Lúcia disse, ainda no abraço da família, você gostaria de ficar conosco? Não para substituir seus pais, nunca. Mas para ter uma família que te ama enquanto você vai se curando? A menina ficou em silêncio por um longo momento. Vocês vão me amar mesmo eu sendo triste às vezes? Principalmente quando você estiver triste, Carlos respondeu. E vocês não vão esquecer meus pais? Nunca, Lúcia garantiu. Eles vão fazer parte da nossa família também. Aqui a gente honra quem a gente ama, mesmo quando eles estão no céu. Fernanda respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Posso experimentar ficar? Pode, todos disseram em coro. E naquele momento, Lúcia entendeu completamente o plano do universo. Ela havia perdido Ana Clara, mas aprendido a amar Isabela e Sofia. Havia rejeitado um abraço para depois aprender a abraçar de verdade. Havia curado sua própria dor ajudando a curar a dor de outros. Agora, uma nova menina precisava aprender que era possível sobreviver à perda sem perder a capacidade de amar. Fernanda, Lúcia disse suavemente, bem-vinda à família que se escolheu. E pela primeira vez em 6 meses, Fernanda aceitou um abraço. Naquela noite, depois que Fernanda adormeceu no quarto que seria dela, decorado rapidamente pelas meninas com desenhos de boas-vindas, a família se reuniu na cozinha. Mais uma? Carlos perguntou, sorrindo. Mais uma, Lúcia confirmou. Nossa família está crescendo. Igual nosso amor, Isabela disse. Que nem estrelas no céu, sempre cabe mais uma, Sofia completou. Miguel, sonolento, murmurou, agora somos 6. 7, Lúcia corrigiu gentilmente. Ana Clara também conta. Ah é? 7. Uma família gigante. Carlos olhou para Lúcia com admiração. Você sabe que isso vai mudar tudo, né? Eu sei. E estou pronta. Como você tem tanta certeza? Lúcia sorriu, olhando para os filhos que a vida lhe havia dado de formas tão diferentes e inesperadas. Porque aprendi que quando a gente rejeita um abraço por dor, o universo manda mais pessoas precisando de abraços até a gente aprender que abraçar cura tanto quem recebe quanto quem dá. E ali, naquela cozinha cheia de amor, risadas e planos para o futuro, Lúcia soube que sua história havia chegado ao final mais bonito possível. Uma família que começou com uma rejeição e se tornou sinônimo de acolhimento. Uma prova de que às vezes precisamos quebrar para nos tornarmos inteiros. E que o amor, quando compartilhado, realmente se multiplica como estrelas no céu, infinitamente. 10 anos depois, Lúcia e Carlos adotaram mais 3 crianças. Isabela se tornou psicóloga e abriu uma clínica para crianças órfãs. Sofia virou professora de arte-terapia. Miguel decidiu ser pediatra. Fernanda se tornou assistente social. E todos eles, quando contam sua história, começam sempre da mesma forma. Tudo começou quando nossa mãe rejeitou um abraço, e descobrimos que às vezes é preciso dizer o não ao amor para aprender a amá-lo direito.